Boa noite, queridos. Mais um domingo reunidos para que nós, como igreja, possamos estar anunciando essa palavra, anunciando esse Jesus que se entregou por nós na cruz do Calvário de uma maneira tão maravilhosa que o homem, ele por si mesmo, ele não teria como obter a salvação, ainda que ele estivesse carecendo, ainda que ele soubesse que estava faltando alguma coisa, mas como alcançar, como conseguir com o seu próprio braço, com a sua própria força, chegar à salvação. Mas Deus, na sua onisciência, no amor, porque Deus é amor, Ele estabeleceu um plano, e foi um plano tão maravilhoso, foi um plano infalível. Através desse plano, toda a humanidade, ela já foi salva. E você pode me perguntar, mas pastor, como assim? Toda a humanidade está salva? Sim, toda a humanidade está salva. Só que ainda não tem o conhecimento para abrir o seu coração e entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. E é essa a finalidade de nós, como igreja, estarmos sempre pregando a palavra, anunciando esse Jesus maravilhoso, esse Deus maravilhoso, porque Deus é amor, Ele quer que todos se salvem e que nenhum se perca. Por isso, é mais essa oportunidade de, como Academia da Fé em Jardim Icaraí, nós nos reunimos e fazemos isso não só presencialmente, mas também fazemos virtualmente, como mais uma vez estamos fazendo aqui. E vamos dar continuidade. É tempo de avançar. Tempo de avançar. É um novo ano, um novo que ainda está nos seus primórdios, ainda está no seu iniciozinho, com tantas perspectivas que temos aí pela frente. Eu não sei como está a tua perspectiva, como está o teu plano, como é que você está vendo esse iniciar desse ano, mas eu quero dizer, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. É nessa batida, é nesse caminhar que nós vamos avançando. O próprio Senhor Jesus Cristo, Ele nos disse, olha, eu sou o caminho, tem um caminho, o caminho foi estabelecido por Ele, eu sou esse caminho, é por esse caminho que nós estamos dando mais um passo nessa noite. É pelo caminho que o Senhor Jesus Cristo já abriu para nós, já abriu para a sua igreja, e por isso, tempo de avançar. Nós não vamos ficar paralisados na expectativa daquilo que o homem vai fazer, quais são as novidades, quais são os planos, humanamente falando. Nós estamos confiando naquilo que Jesus Cristo já fez. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, disse o Senhor Jesus Cristo. Por isso, nós estamos avançando. É mais um domingo nesse culto das 18h30, para nós avançarmos em direção àquilo que o Senhor tem preparado para nós. E é muito interessante nós observarmos que isso não é meramente uma palavra para tentar, na carne, te incentivar, na humanidade, dando uma palavra, ó, vamos. Não é isso, não é que nem aquele time de futebol que antes de entrar no campo se juntam aqueles jogadores e ali liberam uma palavra, vamos, aquilo é humano, é natural, é até bom, é bom que aquele time ele entre em campo com uma perspectiva de vitória, mas nós não estamos só entrando com uma perspectiva de vitória, nós estamos entrando com a certeza da vitória, porque a palavra de Deus ela nos garante isso, e portanto, tempo de avançar é porque é tempo de avançar, porque o Senhor Jesus Cristo já foi na frente e já preparou esse caminho para nós. Por isso,
A palavra de Deus, ela é tão sábia, tão pura, e é a verdade, não é verdade? A palavra é a própria verdade. Jesus é a verdade. Tudo ficou estampado na sua palavra, nada ficou oculto. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando estava na sua humanidade, quando ele veio em forma de homem para nos entender e depois para nos substituir naquela obra maravilhosa da salvação na cruz do Calvário, ele deixou registrado, ele como homem. Olha o que está lá em Mateus, no capítulo 26, abra aí a sua Bíblia, no versículo 38, entenda bem como Jesus ele veio 100% Deus, mas também 100% homem. Olha o que ele passou. E vamos lá em Mateus 26, 28. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste e até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Nós sabemos, ele estava lá no Getsêmani, algumas horas antes dele ir para se sacrificar, se entregar por nós na cruz do Calvário. E ele tinha reunido alguns dos seus discípulos e olha, eu estou profundamente triste até a morte, porque ele sabia exatamente tudo o que ia acontecer com ele. Ele, como Deus, ele nunca deixou de tomar conhecimento daquilo que ele passaria na cruz do Calvário, o sofrimento que ele teria na cruz do Calvário, porque o pecado de toda a humanidade seria lançado sobre ele. Ele tinha uma consciência. Você imagina que pelas pisaduras que ele sofreu na cruz do Calvário, ele estava nos substituindo, nos representando, ele estava levando sobre ele aquilo que era o castigo que nós é que devíamos estar sendo castigados, vamos dizer assim, naquela cruz. Mas ele nos substituiu e substituiu a toda a humanidade. E lá no versículo 39, ele diz: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas ele tinha um entendimento. Ele, na humanidade, ele dizia: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, que eu não sofra isso que está planejado para que eu passe para salvar a humanidade. Mas ele acrescenta no finalzinho do versículo 39, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Repara bem, Jesus, ele como homem, ele estava passando por um período muito difícil. Eu não sei quais são os períodos, o que está acontecendo nesse iniciar do ano, nessa nova perspectiva para a tua vida, para a vida da tua família, para os teus planos, para os teus negócios. Mas olha, Jesus ele passou por isso. Ele preparou, como nós falamos, um novo e vivo caminho através da cruz do Calvário, não pelas coisas que ele estava observando ali, até com uma decepção com os próprios discípulos, quando eles disseram: aguarde aqui enquanto eu vou ali orar. E ele colocava o rosto no pó, ele clamava, e os discípulos simplesmente dormiam. Que não seja essa nem a minha, nem a tua posição, de simplesmente nos acovardarmos e desistirmos de lutar. Nós temos de continuar a lutar, porque ele já venceu por nós, ele sabia o que ele ia passar, mas ele disse: eu substituo, eu vou continuar, eu não vou parar. Ainda que o homem estivesse querendo puxar o freio de mão, até a própria atitude dos discípulos que estavam ali com ele naquele Getsêmani, a tentativa dele: vamos parar, vou dormir, não quero nem encarar essa realidade. Eu estou animando você nessa noite a encarar essa realidade, porque a vitória vem, a vitória é certa, em nome de Jesus. Um outro exemplo que eu gostaria de relatar aqui para você, aconteceu com Davi. Eu estou dizendo o seguinte,
que esses homens, o próprio Senhor Jesus Cristo, passaram por lutas. E que lutas que eles passaram. Moisés, por exemplo, antes de falarmos de Davi, Moisés, quando ele estava sendo perseguido, ele livrando aquele povo lá do Egito, do cativeiro do Egito, liderando aquele povo, muitos queriam voltar, tinham saudade, e depois ele vem relatar isso, tinham saudade da cebola, do alho do Egito. Na verdade, Moisés, como líder, ele tinha de ir à frente. E quando chegou naquela impossibilidade, humanamente falando, era impossível. O exército inimigo de Faraó estava já no encalço deles, mas ele orou, olhou para o Senhor disse: Moisés, marche. O Senhor está nos dizendo, nesse iniciar desse ano, marche, porque o mar vai se abrir. Eu creio que essa dificuldade, essa barreira, esse impedimento que está na tua frente, assim como estava na frente do povo lá quando saíam do Egito, o mar teve que se abrir, porque havia uma ordem de Deus para que eles atravessassem aquele mar. Essa história você também conhece, mas eu estava falando de Davi. Davi também passou por situações que, se olharmos para nós, por pior que esteja sendo a situação, e eu não quero minimizar aqui o que você está passando, mas eu quero declarar o que a Bíblia diz a respeito daquilo que Davi também passou. 1 Samuel, no capítulo 30, no versículo 1. 1 Samuel 30, 1. Diz assim a palavra: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e contra Ziclague, e a Ziclague estava ferida e queimada. Os adversários, os filisteus, invadiram a cidade onde estava toda a família daqueles homens que estavam com Davi. Na verdade, ele queria se associar para defender um povo que tinha acolhido ele tão bem, mas o povo não aceitou que Davi estivesse ali junto a eles, e eles tiveram de voltar para a sua cidade. Mas quando chegaram na cidade de Ziclague, onde eles estavam, tinha tudo já sido terrivelmente atacado pelos filisteus. E lá no versículo 2 diz assim: tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequeno nem grande, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. No versículo 3 de 1 Samuel 30, Davi e os seus homens vieram à cidade e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Imagina que situação é essa. Ele estava tentando ajudar um povo, ele estava tentando se somar a um povo para ajudá-lo, e no entanto ele foi rejeitado. Eu não sei qual é a rejeição, o que está acontecendo com a tua vida, se você está sendo rejeitado. Davi também foi rejeitado, e pior, quando ele voltou para a sua própria casa, ele já encontrou tudo destruído, queimado, todas as esposas, os filhos, todos tinham sido levados. E no versículo 4 diz assim: então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Não sei se a situação que você está passando, não que, como eu falei, eu não quero minimizar essa situação, mas eu quero dizer que Davi também enfrentou situações e que a expressão que tem na palavra de Deus, até não terem mais força nem para chorar. Mas aí acontece algo maravilhoso. 1 Samuel 30, no versículo 6, diz assim: Davi muito se angustiou. Se você está angustiado por alguma situação, por essa causa
esta situação que você está vivendo, escuta o que aconteceu e a reação que Davi teve. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor. Repita comigo, ele se reanimou no Senhor. Que você, nessa noite, esteja se reanimando no Senhor. Não é pelo que você espera que vai acontecer, e é bom que você tenha uma expectativa de algo glorioso que está para acontecer na tua vida, e nós estamos nos somando nessa exercício da nossa fé para também te dar força nesse sentido. Não é que nós estejamos desconsiderando, mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Que essa noite você também venha se reanimar no Senhor nosso Deus. Nele nós podemos nos reanimar. E lá no versículo 19, nós estamos falando de tempo de avançar. Diz assim, 1 Samuel 30, 19, não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Eu declaro sobre a tua vida toda a perda, tudo aquilo que você considerou nesse ano de 2020 que se findou, toda a perda, eu declaro que o Senhor está tornando a trazer, trazendo a alegria, trazendo a perspectiva, trazendo novos planos, novos propósitos. Na verdade, o propósito de Deus para nós é de crescimento, é de avanço. Por isso é tempo de avançar. Que nesse novo tempo de avançar, o Senhor continue a te dar a direção. Você tem de, realmente, como Davi fez, ele se reanimou no Senhor. E tudo Davi tornou a trazer. Eu profetizo isso sobre a tua vida. Mas como avançar numa situação desta? É um posicionamento de fé que nós temos de ter para agradar a Deus. Porque a palavra nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós sabemos também como Moisés, que passou por tantos momentos de dificuldade, quando o povo estava ali no deserto, e ele tinha tantas serpentes ali que mordiam o povo, e aqueles que eram mordidos por aquelas serpentes vinham a falecer, mas o Moisés também orou ao Senhor, e o Senhor deu uma instrução a Moisés. Estou falando das dificuldades, das provas que homens de Deus passaram, como o povo também passou. Eu não sei se essa pandemia, o que tem trazido, o que tem mordido, o que tem prejudicado a você no teu trabalho, lá no teu colégio, na tua faculdade, enfim, em todas as áreas da nossa vida, na vida familiar, no relacionamento. Mas nós temos uma solução, porque naquele deserto ele fez uma serpente de bronze. Foi uma ordem que o Senhor deu a Moisés: olha, faz uma serpente de bronze e coloca ela em uma haste e eleva a serpente de bronze. Aquela serpente de bronze simbolizava o próprio Senhor Jesus Cristo. E os homens, quando olhavam para aquela serpente, ainda que fossem mordidos por aquela serpente, não sofriam dano algum. Eu declaro que você também não está, não vai, não sofrerá dano algum. Aleluia! Eu li Números 21:8 de uma forma resumida. Nós estamos revestidos pela armadura de Deus. Há uma armadura
espiritual sobre as nossas vidas. Essa armadura é que nos dá a capacidade de nós continuarmos avançando. É tempo de avançar. Eu me lembro agora, conversando aqui com você, daquela passagem, quando, lá em 1 Samuel, quando o próprio Saul, quando Davi se apresentou ali para enfrentar aquele gigante Golias, e aí Saul colocou a sua armadura sobre Davi, a armadura natural. Ela não funciona. Davi não tinha mobilidade, ele não teria como enfrentar aquele gigante usando aquela armadura, mas ele tinha uma outra armadura. Ele tinha a armadura espiritual, porque quando ele se desfez daquela armadura de Saul e avançou para enfrentar aquele gigante, ele usou as suas armas espirituais, quando ele disse: olha, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Para você ser aprovado numa prova, você tem de enfrentar a prova. Nós não seremos aprovados se nós não enfrentarmos a prova. Essas são provas que nós temos de enfrentar. Ninguém falou que agora nós aceitamos a Jesus, tudo já está resolvido, facilitado. Não, a palavra de Deus, ela não nos promete isso, mas ela nos promete que nós vamos vencer, ainda que com lutas. E nós sabemos disso, que a igreja do Senhor, ela é mais do que vencedora. Essa é a força que nos leva para avançar. Agora tem uma coisa, olha que Provérbio 24:10, que nos fala: eu quero te dizer e te incentivar, te animar, como eu falei, não com uma animação natural, humana, mas te animar na palavra de Deus, na verdade que nos garante a vitória. Provérbios 24:10 diz assim: se te mostra fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Que você não se mostre fraco nesse dia da angústia, nesse iniciar de um novo ano, de ainda tantas indefinições, tantas incertezas. Mas olha, se você se mostrar fraco no dia dessa angústia, dessa luta, dessa prova, a tua força será pequena. E eu declaro que a nossa força não é pequena. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedor. Não basta ter um conhecimento teórico, temos de colocar a nossa fé em ação. Não adianta você dizer: ah, mas eu tenho fé. Não adianta simplesmente você declarar que tem fé, você tem de agir em fé. E agir em fé é galgar, é subir, é avançar, é crescer, é mudar de nível. A cada experiência que nós temos, nós mudamos de nível. Não é para que a gente seja prejudicado, é para nós amadurecermos e exercermos a fé. Lá, e Paulo, ele nos dá uma lição sobre isso, que está lá em Efésios, no capítulo 6, e vocês conhecem, temos de nos preparar para combater o bom combate da fé. É tempo de ajustar nossa armadura. A armadura de Deus já foi disponibilizado para todos nós. Marcos, no capítulo 11, no versículo 23, nós estamos falando de fé, não de uma fé teórica, de uma fé conhecida, mas de uma fé exercida através do poder do Espírito Santo de Deus que veio habitar em nós. E lá em Marcos 11, 23, porque em verdade, o próprio Senhor Jesus Cristo fazendo essa declaração, quando ele fala, e todas as vezes que ele fala na sua palavra, em verdade, ele está dando uma ênfase. É uma ênfase que Jesus está dando. Olha, o que eu vou declarar agora, eu quero dar ênfase para que vocês compreendam e entendam. E ele continua, porque em verdade eu vos afirmo, se alguém, repara bem, ele não está falando de algumas pessoas, ele não está falando de alguns escolhidos, ele não está falando de alguns preferidos dele. Se alguém, é cada um de nós, é qualquer um de nós
que já aceitamos ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, ele coloca muito claramente: se alguém, não, é só para pastor, é só para bispo, é só para quem tem algum título eclesiástico. Não, é para mim, é para você também, é para todos nós. Se alguém disser a este monte, esse monte aqui representa esse problema que você está atravessando, essa dificuldade que você está olhando para frente e que você não vê como contornar, como subir, como avançar. Mas eu quero te dizer que pela fé, se você disser a este monte, esse problemão que você está enfrentando, e disser para ele: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz. A palavra nos diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio de fé na obra da cruz do Calvário, você vai poder e deve declarar para esse monte, para sair, se lançar no mar, e assim acontecerá. E no versículo 24 de Marcos 11, por isso vos digo que tudo, repara bem o que a palavra diz, não são algumas coisas, tudo que quanto em oração pedirdes, crede que já recebeste, e será assim convosco. Aquilo que você tem colocado na presença do Senhor, saiba que se você está crendo realmente numa resposta à tua oração, não pelas circunstâncias, não olhando pela barreira, pela a montanha que está à tua frente, mas crendo no poder do Deus que pode vencer esse desafio por você. Então, tudo o que você colocar em oração, crendo, creia que vai se realizar com você. Claro que no natural, enquanto estamos neste mundo decaído, nós vamos sentir uma porção de coisas, vamos nos aperceber, mas nós não podemos nos deixar sucumbir, principalmente pelo espírito de medo. O espírito de medo, ele tem de ser banido da nossa vida. E você pode, em nome de Jesus, que esse espírito não vai se apropriar de você. É tempo de você avançar. Lá o salmista, no Salmo 121, ele nos diz: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Quer dizer, ele não está buscando o socorro aonde as suas vistas naturais estão alcançando. Ele está olhando para o monte, mas ele está perguntando: ô monte, de onde me virá o socorro? E ele mesmo, ele responde: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É desse Deus maravilhoso que vem o meu socorro e o teu socorro. 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 7, a palavra nos diz que Deus não nos tem dado espírito de temor, mas Ele nos deu um espírito de ousadia para nós vencermos, enfrentarmos. Lá em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 1, diz assim: portanto, também nós, que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, e eu dei aqui alguns testemunhos da palavra de Deus, de que como foram vencidas as dificuldades. Jesus venceu, Davi venceu, Moisés venceu, nós também vamos vencer, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança, tempo de avançar a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. O nosso alvo é Cristo. Vamos em frente, não para, não desista. O Senhor está conosco, Ele sempre estará conosco. Ele está conosco como um poderoso guerreiro. Vamos orar ao Senhor nesta hora. Senhor, nós nos apresentamos a Ti.
com todas as deficiências, com toda a fraqueza da natureza humana, porque nós ainda estamos nessa carne, que ela certamente ela vai se corrompendo, mas à medida que ela se corrompe do lado de fora, no nosso interior, nós somos renovados a cada dia. Que nessa oportunidade, os teus filhos que estão enfrentando situações possam encontrar na verdade da palavra de Deus que há uma saída, há uma solução. E eu declaro, é tempo de avançar, é tempo de vitória. Eu declaro sobre a tua vida, na vida do teu familiar, no teu lar, uma grande vitória, que o ano ele vai iniciar trazendo uma perspectiva nova para você e todos os seus. Receba essa palavra nessa noite, uma palavra de ânimo, e cresça no exercício da tua fé. O que eu peço e já agradeço, pois eu oro em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Até a próxima.